Fala pessoal, bem-vindos. Eu sou o André Pádua. Nesse momento você está assistindo Polis, aqui no OCIA Podcast. E no vídeo de hoje, tensão, tensão. Tá beirando aí as eleições municipais em 2024 e a tensão está aumentando aí nos diferentes lugares do Brasil com relação aos municípios e também sem relação direta com os municípios. Mas nesse caso a gente está falando de uma tensão que vem se escalando entre duas pessoas que compõem o mesmo partido. Uma tensão entre Ciro Gomes, ou Ciro Polêmica Gomes, e Duda Salabert, ex-vereadora de Belo Horizonte e agora deputada federal pelo PDT de Minas Gerais. Mas a história ela é um pouquinho maior do que a gente está vendo acontecer. A gente vai trazer aqui alguns contextos para compartilhar com vocês. Para começo de conversa, de quando nós estávamos lá em 2022. A princípio estava tudo tranquilo no PDT, estava tudo certo. Em abril, a Duda Salabert, ela se tornou parte da executiva nacional do PDT, né, ocupando um cargo dentro da cúpula pedetista. Aí tudo bem, tranquilidade, as coisas iam se mantendo dessa maneira e estava tudo estável. Só que, só que, de repente, Duda Salabert aparece fotografada dentro de um carro para fora da janela em contato com outros militantes, a princípio, provavelmente do PT, fazendo um L, quando ela era ali praticamente já uma pré-candidata a deputada federal. E, desse modo, teria que compor o partido na decisão de quem seguir para a presidência da República. E fato é, o próprio PDT emitiu uma resolução e nessa resolução ele dizia que aquelas pessoas que não seguirem a orientação do partido, elas serão responsabilizadas por isso. Inclusive a saudosa Miguelina Vecchio, ela falou várias vezes, não quer fazer campanha para o nosso candidato, saia do partido. Só que muito foi dito, muito foi falado. Agora, a responsabilização, se alguém souber do que aconteceu, me falem, porque até agora eu não encontrei nenhum material, nenhum documento falando de responsabilização a essa situação envolvendo a Duda, porque não acaba aí, não acaba aí. Durante as eleições, ficou muito marcado por nós aqui em Minas Gerais, a Duda se manifestando prontamente contrária àqueles candidatos a governo do Estado de Minas Gerais e ao Senado do Estado de Minas Gerais do seu próprio partido. Do seu próprio partido. Nada aconteceu até então. E aí veio as eleições, a Duda foi a mulher mais votada da história de Minas Gerais, uma maravilha, diga-se de passagem, a gente saúda a Duda sempre por causa disso. E tão logo ela foi comemorar as eleições, ela fez uma publicação em seu X. E aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais sérias. Na publicação da Duda no X, fixada desde 2 de outubro de 2022, ela diz assim: sou a primeira trans eleita do Congresso Nacional, a deputada federal mais votada da história de Minas Gerais. Aqui nós saudamos a Duda novamente por isso. Mesmo com o ataque de setores da esquerda, tá, vamos lá. Ataques dos ciristas. Por que ciristas que são admiradores do Ciro Gomes que compõem o partido dela explicariam a candidatura dela de alguma maneira ou o projeto que ela representava enquanto candidata a deputada federal, né? E das ameaças de morte da extrema-direita, né? Apesar disso tudo, ganhamos a eleição. Ficamos muito felizes novamente da eleição da Duda para deputada federal, compondo aí agora o seu mandato na Câmara. E as coisas se amornaram desde então. O Ciro ficou ali o Ciro ficou ali em quarto lugar nas eleições. Obviamente que ele ficou muito triste pelo que aconteceu. Muita gente ligada ao PDT, no momento decisivo, abandonou a candidatura do Ciro. Até hoje eu não vejo, né, nenhum tipo de responsabilização a quem fez isso, mas vida que segue. O Ciro estava quietinho no canto dele, estava muito na dele, fazendo o que ele faz sempre, que a gente já mostrou aqui em outro vídeo, quando ele veio fazer aquela denúncia envolvendo o governo Lula, de novo se relacionando aí com
com o empresariado aí dos irmãos Batista. A gente já viu que isso deu errado. Então o Ciro faz essas denúncias, eu acho muito positivo ele fazer essas denúncias, e beleza, ele está só assim quietinho na dele, comentando sobre quase nada envolvendo o PDT. Houve uma convenção nacional do PDT em Brasília há pouco tempo, e nessa convenção o presidente licenciado, né, o Lupe, Carlos Lupe, ele deu a palavra a Duda Salabert. E quando a Duda Salabert teve a palavra, ela se reportou ao Ciro. E ela pediu desculpas ao Ciro. Vamos conferir no vídeo. Eu gostaria de aproveitar que estamos o partido reunido e que nós temos do lado o companheiro Ciro Gomes, e dizer, Ciro, que nós não conversamos depois das eleições, não tivemos nenhum momento nos encontramos, e você sabe melhor que muitos que estão aqui o seu papel decisivo por eu estar aqui no partido hoje. Você abonou a minha ficha. E sabe perfeitamente que eu, enquanto pessoa, lhe devo publicamente desculpas. No entanto, há momentos em que é necessário nós darmos um passo atrás para que o grupo que nós façamos parte dê alguns passos para frente. Faço parte de um grupo em que 90% está na prostituição, 91% não concluiu o ensino básico, 41% com HIV, e que 80% dos assassinatos acontecem com muita brutalidade. Na última gestão presidencial, nós éramos perseguidas por esse mandato, do inominável, como diz o presidente Lupe, o Beelzebub, que era o Bolsonaro, e sabíamos perfeitamente o que significaria uma vitória dele para o nosso grupo, para a nossa família. A vitória do Lula não foi uma vitória dos sonhos, mas significaria a derrota de um pesadelo. E aí, sabemos que rebaixou muito o debate político no Brasil, e que nós temos que avançar muito no debate e na promoção de políticas públicas, de consciências e de qualificação do debate. Mas há momentos que é necessário urgência da derrota do maior inimigo, sobretudo para o grupo a que fazia parte. Então, presidente Ciro, peço aqui publicamente desculpas, mas sabemos da importância que nós tínhamos que ter naquele momento para o processo eleitoral. Vamos analisar algumas coisas. Primeiro, se uma pessoa pede desculpas a alguém, é sinal que ela errou com esse alguém. Só que a Duda não deixa caracterizado a razão específica do pedido de desculpas. A gente desconfia, mas a gente não pode afirmar nada. Era referente a quê esse pedido de desculpas? A gente entende que quando a pessoa pede desculpas é que ela percebe que errou. E para pedir desculpas, há um pressuposto. Esse pressuposto é o arrependimento. Mas no que ela fala em seguida, dá a entender uma outra coisa. Ela pediu desculpas, mas disse que continua certa pelo que fez. Né? Quem então pedir desculpas? É aquela coisa, desculpa, mas não errei. E continuo certa e erraria de novo, pediria desculpa de novo se fosse necessário. Então, enfim, não houve nenhum tipo de arrependimento. Essa desculpa aí pode ter representado alguma outra coisa que a gente não sabe. Mas o que é fato? O que é fato? Quem pede desculpas observa que de alguma maneira errou e que de alguma maneira não foi virtuosa, não fez uma coisa positiva ou não foi virtuosa, certo? Ela falou, inclusive, que o Ciro assinou a primeira carta de filiação dela. Na verdade, ela não falou primeira. Falou que o Ciro assinou a carta de filiação dela. Eu digo primeira por quê? Porque a primeira, sim, foi o Ciro que assinou. Só que, lá nas eleições, nos últimos minutos do segundo tempo, nos acordes finais, Duda teria se desfiliado, isso está gravado em vídeo, que o momento em que ela se filia ao PDT novamente. Então, o Ciro assinou a primeira carta de filiação dela. A segunda não foi assinada pelo Ciro, só fazemos essa ressalva aqui.
Ciro deixou tudo quieto, foi super cortês com a Duda no momento da fala dela. Ainda falou, imagina, se desculpar pelo quê? Pelo quê? Pelo quê? Né? Se você continua certa, não tem pelo quê se desculpar. Enfim, sou eu que estou falando, que não é o Ciro, né? É o Ciro que é polêmica Gomes. Recentemente, o Ciro foi entrevistado. E um dos entrevistadores perguntou a Ciro se o Ciro faria campanha, se ficaria ao lado de Duda Salabert para disputar a prefeitura de Belo Horizonte. Qual foi a resposta do Ciro? Qual foi a resposta do Ciro? A gente vai comentar qual foi a resposta do Ciro, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, dê o joinha aí, que é uma tensão interessante que a gente está vendo aqui. Comenta o que você acha, o que está acontecendo. Duda, o Ciro Gomes, que relação conflituosa está se desenvolvendo daí e que pode ser escalado para o PDT. A gente vai ver isso já já. Compartilha com os amigos também para fazer nossa comunidade crescer ainda mais. Mas vamos ao que o Ciro disse. Simplesmente não acredito. Duda Salabert em Minas Gerais. A Duda Belo BH, Horizonte. Não, também. Não tem preparo para ser prefeita de Belo Horizonte. Nenhum preparo. É uma ególatra. Nós trouxemos na íntegra a nota da Duda sobre essa fala do Ciro Gomes. Qual que é a nota da Duda? Entendo a posição do Ciro, pois não tenho as especializações em Harvard e no eruditismo francês que formaram o Ciro e nem venho de família rica como a dele. Minha formação foi no chão da sala de aula. Acho que o Ciro foi professor também, salvo engano. Bom, enfim, vou continuando. E nos movimentos que lutam por melhores salários para professores. O Ciro não faz isso não, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Sou apenas uma professora que deu aula por 2 décadas e que luta pela valorização da educação e briga contra o preconceito e contra o ódio que setores da sociedade têm em relação a nós, travestis. Alguém me ajuda? Qual que é a posição da Duda sobre o novo ensino médio, sobre essa sobre essa reforma reformada da deforma do ensino médio que foi ali nos governos anteriores aí foi implementada. Eu queria muito ver para ver qual que é o posicionamento dela em relação à educação no nosso tempo atual. Vamos finalizar a nota da Duda, então. Sobre o adjetivo egóico, acho uma pena as críticas das pessoas trans virem sempre com o termo patologizantes, reforçando o preconceito de que a personalidade das pessoas trans possui traços de doença, de patologia. Que eu entendo que são 2 coisas. Primeiro, será que as pessoas trans são pessoas infalíveis? São pessoas perfeitas? Será que é esse o caminho? Porque no momento em que a Duda precisa pedir desculpas ao Ciro Gomes por alguma coisa que ela não disse o motivo, é sinal explícito e cristalino de que ela erra. E quando a gente erra, há sim esse fator egóico em ação. Mas as pessoas trans, até onde eu sei, me corrijam se eu estiver errado, têm ego, elas erram, elas acertam, elas pedem desculpas, são pessoas que têm erros e têm acertos como todos nós. Como todos nós. Erram e acertam. Nesse ponto, como todos nós. Não acaba por aí. Apesar até o momento que esse vídeo está sendo elaborado, o PDT de Belo Horizonte, o PDT Minas Gerais, em suas principais redes sociais, não se posicionaram a respeito disso. Mas já existe uma nota em sites aqui, né? A gente vai colocar para vocês tudo que a gente está lendo aqui para vocês aí na descrição do vídeo, né? Aqui tem o PDT falando, né? PDT emitiu uma nota em solidariedade PDT de Belo Horizonte, após o vice-presidente nacional do partido, Ciro Gomes, dizer que a pré-candidata à prefeitura da cidade não tem preparo para assumir o cargo de chefe executivo. No texto, o diretor municipal da legenda diz que ficou evidenciado a tentativa de atingir a imagem de mulher política de nossa pré-candidata à prefeitura de Belo Horizonte, com o uso arbitrário das instâncias por meio da imprensa. A nota foi assinada pelo presidente municipal do PDT, o vereador Bruno Miranda, e direcionada ao presidente nacional da legenda, Carlos Lupe, que está licenciado da função. Até o momento que esse vídeo está sendo feito, a gente não viu o posicionamento do PDT Minas Gerais.
A JS de Minas Gerais também se posicionou em defesa da Duda Salabert nas redes sociais. Então, esse é todo o contexto de uma situação conflituosa e, ao mesmo tempo, permissiva de um partido que não estabelece uma relação de responsabilização mais afinca entre os seus. Enfim, né? Respeitamos isso, mas isso gera também consequências. E nós queríamos trazer essa relação conflituosa, entender o que está acontecendo com essas duas figuras públicas importantíssimas para o cenário nacional. Ciro Gomes e Duda Salabert, dentro dessa grande instância partidária que é o PDT. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.